Bom, pessoal, eu estou aqui no Monte das Oliveiras orando. Você pensou que era em Israel, né? Estou aqui no meu Monte das Oliveiras orando. O monte que eu venho sempre, pelo menos uma vez por semana, duas. É uma paisagem linda aqui na minha cidade, onde abri um loteamento. Inclusive, nós temos um lote aqui neste lugar. Olha que lugar espetacular. Como é lindo, né? Estar na presença de Deus às manhãs. Aqui eu já saio para fazer minha caminhada e às vezes que eu venho no monte, eu já aproveito para orar. E você, ama contemplar a natureza também? Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para falar para a sua vida, um sonho que eu tive, e eu quero aproveitar essa natureza bonita aqui, esse cenário bonito, lindo, para estar falando com você, trazendo essa mensagem, essa reflexão. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar com um amigo, mandar aí nos grupos. Se aparecer a palavra hypar aí, hype o vídeo também, dê uma olhada na descrição, pode ter alguma coisa importante para você. Você também pode ser membro do canal, isso vai ajudar meu ministério, vai ajudar o crescimento do canal. Vamos então ao assunto de hoje, estarei contando para vocês. Noite passada eu tive um sonho muito estranho. Sonhei que eu estava na casa de uma amiga, mas a casa dela era muito diferente, muito grande, parecendo aquelas casas de fazenda, aquelas fazendas grandes que eles casaram de fazenda, mais antigo, só que ela era de pau a pique. Você conhece o que é a casa de pau a pique? Eu já tinha visto casa de pau a pique, só que pequena. Só que essa casa era uma casa muito grande. E de repente começou a cair bombas do céu. Como lá em Israel a gente vê nos noticiários que elas caem igual chuva, os mísseis como se fossem fogos de artifício. Começou a cair dessa mesma forma. E as pessoas começaram, então, a esconder nessa casa. Essa casa tinha um porão, como as casas antigas mesmo, debaixo do assoalho, assim. E as pessoas começaram a esconder debaixo do assoalho, inclusive eu. Só que devido à queda daquelas bombas, daqueles mísseis, aquela casa começou a ceder, a morgar. A casa de pau a pique, ela é feita de varetas, né? Varas, preenchido com barro. Então ela começou a morgar. E as pessoas começaram a desesperar, a sair debaixo daquela casa. E então ouvi uma voz gritar. Semelhante quando a palavra diz, aí vem o noivo. Sabe aquela voz ali do atalaia que traz um alerta? E essa voz diz para mim, vou virar aqui para vocês verem. Aqui no fundo aqui é o nosso lote. Ó. Eu venho orar aqui nesse lote. No fundo da natureza, que lindo, as montanhas. Então eu ouvi uma voz dizendo assim, é forte, é grande, mas não vai aguentar. É forte, grande, mas não vai aguentar. E aquela casa, ela não pegou fogo, não destruiu totalmente, mas ela começou a morgar. Você sabe que é a palavra morgar, né, gente? Precisa explicar. Meu esposo que acha engraçado eu falar esses palavreados. Se você quiser oração, coloque aí no comentário, eu vou aproveitar esse vídeo aqui. Eu estou aqui no monte, estarei orando. Se você quer oração, se inscreva no canal, deixe aí seu nome, deixe o nome de alguém para oração. Então, eu, ali meditando sobre este texto, aliás, meditando sobre este sonho, o que significaria esse sonho? Este sonho foi da parte de Deus, foi uma revelação de Deus. Eu acordei assim, atordoado. Sabe assim, quando você acorda, sentindo que você viveu, de fato, tal situação? Porque o sonho é assim, você vive, a sua mente está vivendo aquela situação, seu corpo não, mas sua mente está. Então, você acorda como se de fato tivesse vivido. Então, eu comecei a pensar sobre isso, contei para o meu esposo. Foi da parte de Deus, porque não tem condição do cérebro da gente prever isso, ou programar isso, ou dizer eu vou sonhar com isso. A neblina no fundo, que lindo, gente. Eu vou sonhar com isso. Por exemplo, quando você sonha com alguma coisa que já existe, é normal. Mas quando você sonha com algo que não existe,
era a parte de Deus. Nunca tinha visto uma casa de pau a pique tão grande. E nesse sonho Deus me mostrou. Então Deus é um Deus de detalhes. Então comecei a pensar sobre esse sonho. E o que o Espírito Santo me revelou foi o seguinte, que essa casa representa pessoas. Assim como a Bíblia nos fala lá, né, Mateus, os Evangelhos, sobre aquela passagem da construir a casa na areia, construir na rocha. Quem que é essa casa que tem que ser construída na areia ou na rocha? Nós, a pessoa, o texto está falando da vida do ser humano, da nossa vida. Então Deus me falou que esta casa são pessoas, essa casa são pastores grandes, não só pastores, mas pessoas que têm um nome, um título grande, que talvez tenham grandes igrejas. Não quero dizer que todas as pessoas têm grandes igrejas e fama, que são essas pessoas, mas na maioria das vezes, pessoas que têm um grande cargo, um grande nome, um grande título, uma grande igreja, que acha que está fazendo a vontade de Deus, que tem um grande povo acompanhando ele, que tudo está fluindo maravilhosamente bem. Essas pessoas pensam que estão fazendo a obra de Deus, pensam que estão no caminho, pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Acham que são grandes demais, que são muito fortes, pessoas de nome, pessoas de autoridade até diante de Deus, mas que no dia que as coisas começaram a apertar e já estão começando a apertar, e já estão chegando que para nós, quando este dia chegar, quando as bombas começarem a cair, quando os mísseis começarem a cair, quando as coisas começarem a apertar para o nosso lado, não vão aguentar. Vai acontecer o que aquela voz disse: é grande, é forte, mas não vai aguentar, porque não foi forjado, porque não foi preparado, porque não está preparando, porque não está discernindo os tempos, porque não sabe o que está acontecendo, porque não está alinhado com as profecias, com o Espírito Santo, com a palavra. Tudo está muito bom. E aí acontece aquela palavra que Paulo diz: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Aí a pessoa não aguenta, amém? Então, eu achei forte demais essa revelação dessa palavra. Achei muito forte, gente, muito forte. Então, se você que está assistindo este vídeo, porventura é essa pessoa, se prepare, se alinhe com a vontade de Deus. Taca o joelho no chão e vou orar. Vai buscar Deus. Não confie no seu nome, na sua posição, no seu título. Não confie no tamanho da sua igreja. Não pense assim, tudo bem, não vai acontecer nada. Eu tenho experiência própria. E certa vez estava tudo bem na minha vida, de repente, quem não teve essa experiência? Se você teve, coloque aí nos comentários. Está tudo indo muito bem e de repente, então se prepare, porque não desejo mal para nós, mas porventura podemos só ficar olhando de longe o que está acontecendo lá e achando que nós somos bom demais na conta, que Deus ama o Brasil tanto assim a ponto de sacrificar os outros países e nenhum respingo vir em nós. Não se prepare, igreja. Jesus está voltando. E isso é plano de Deus, irmãos. Lembra que de Pedro, quando Jesus foi para ser crucificado, antes Jesus pergunta assim, Pedro, pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Os discípulos falam, dizem que o Senhor é Elias, João, mas Pedro diz assim, tu és o Filho de Deus. E Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi Deus. Logo após Pedro, o próprio Pedro que falou isso, confessou que Jesus era o Filho de Deus, ele quis ir contra Jesus, que Jesus estava explicando ali que precisava passar pela morte de cruz, explicando, preparando eles. Porque Deus nos prepara, irmãos. Deus dá sinais, preparando eles. E Pedro se levanta e fala, mestre, não faça isso contigo mesmo. Jesus então se levanta, olha para Pedro e diz,
para trás de mim, Satanás. Então, ou seja, aquele que antes era usado por Deus, que tinha sido tido a revelação de Deus, é o mesmo que estava se levantando contra o plano e o propósito de Deus. Então, não é porque é ruim, igual foi a morte de Jesus na cruz, que não seja vontade de Deus. O plano de Deus era moer seu filho na cruz do Calvário para nos salvar, para salvar você, para salvar o próprio Pedro. Mas Pedro quis ir contra isso. Em Mateus 24 fala, Jesus falou, orientou que todas essas coisas, que eram necessários sinais para que todas essas coisas acontecessem. Então, antes daquele dia do Senhor, da vinda dele, de todos os acontecimentos, foi isso que ele explicou em Mateus 24, você pode ler lá. Antes de tudo isso vai acontecer isso, aquilo, outro, como sinal. Quando vocês verem todas essas coisas acontecendo isso e isso, é porque se aproxima a vinda. Assim como uma mulher, próximo de dar à luz, ela tem as dores de parto para avisar que o filho está nascendo. Então, todos os sinais são avisos, tá bom? Então, leia a palavra de Deus, ora, busca, não fique achando que isso não é o plano de Deus, não vá contra o plano de Deus. Você precisa colocar toda a sua confiança em Deus. Coloque toda a sua confiança em Deus. Faça a sua parte, que Deus cuidará de você, cuidará da sua vida, tá bom? Não confie no nome, não confie em palácios, não confie em posses, não confie em nada deste mundo. Confie simplesmente e somente no Senhor. Bom, para que você esteja firme quando coisas difíceis começarem a acontecer. Seja na sua vida pessoal, que passamos momentos difíceis, mas no sentido desta visão, acontecimentos dos últimos dias e aqui no nosso país, tá bom? Deus abençoe sua vida. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com um amigo, deixar o seu comentário, hypar o vídeo, seja membro do canal, dê uma olhadinha na descrição aí, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, sua família, que o Senhor te proteja e te guarde. Até o próximo vídeo.